Só fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Se você está colocando como essencial nesse momento de perda de rumo que uma aliança de proteção à democracia se consolide, forçosamente você está falando de uma aliança político-eleitoral para as próximas eleições. Eu estou falando... Porque sim. no seu raciocínio está implícito que a continuidade do que hoje vemos é uma grave ameaça à democracia e Constituição. E se o impeachment não é a maneira de resolver isso, digamos, mais rápido, entre aspas, a outra maneira única possível que existe é nas urnas. E para isso, alguém precisa ser derrotado por uma aliança que você chama de proteção à democracia. É isso que eu estou propondo e eu acho que é isso que aconteceu nos Estados Unidos com a fragmentação que estava o Partido Democrata e você teve uma figura bastante de centro, né, que foi capaz de organizar aquelas forças de oposição, criar um discurso factível e colocar os Estados Unidos de volta nos trilhos. Vocês veem isso surgindo? Acho difícil, mas antes de ir direto ao ponto, há uma coisa que eu ainda queria acrescentar à vontade a respeito de partidos, né? Primeiro, embora outros países tenham tido fragmentação nesse período, nunca em nenhum país houve o grau de fragmentação que existe hoje no Brasil. Nunca, jamais, né? Então, nós temos que começar a olhar por aí. Partido político, nós temos que ter um conceito de partido político. Partido político, para mim, é uma organização capaz de se contrapor a interesses pequenos, estreitos, transcendê-los, agregá-los e encaminhá-los sob a forma de um programa de governo. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Então, o que nós temos, a rigor, é um corporativismo. O multipartidarismo que nós temos é apenas um aspecto do multicorporativismo que nós temos. Há muitas corporações muito mais fortes do que os partidos. Então, por aí nós vemos o tamanho do buraco, não é fácil, não. Segundo lugar, eu acho que para formar essa colisão, eu concordo com tudo isso, né? Eu acho que nós temos que colocar, quer dizer, uma parcela maior da sociedade tem que ter uma consciência mais nítida do tamanho do buraco em que nós estamos, né? Os economistas têm uma expressão muito boa que se chama armadilha do baixo crescimento, né? Basicamente é o seguinte, ou armadilha da renda média, ou da renda média, é a mesma coisa. Como que é a mesma coisa. O Brasil hoje tem uma renda média, tem uma renda anual per capita, cada indivíduo, cada habitante tem uma renda anual cerca de 11 a 12 mil dólares. Para dobrar isso e chegarmos ao nível, vamos dizer, da Grécia ou de Portugal, crescendo 2% em média ao ano, que nós não estamos conseguindo, nós vamos levar 35 anos, mais de uma geração. Esse é o tamanho do buraco, né? Se a sociedade tivesse mais consciência disso, então eu acho que o envolvimento de pessoas que têm recursos, não estou falando do pobre que pega o metrô às 5 horas da manhã, porque isso é demagogia. Eu estou falando de pessoas da classe média que poderiam se envolver mais, que poderiam se informar mais, participar mais, e então dar ao sistema político aquele respaldo, né, que eu acho que ele não tem mais, que ele se desidratou. Mas você está colocando dois horizontes aí, eu acho ótimo para a nossa conversa. Tem um horizonte imediato de proteção à democracia que tem a ver com as próximas eleições. Eu posso falar da eleição? Sim, só concluindo, só para resumir um pouquinho. Eu vou falar brevemente. Vamos. O outro horizonte que você coloca é o seguinte: independentemente do que se consegue ou não articular para as próximas eleições, há uma questão muito maior, que é o buraco no qual nós nos metemos, do qual a gente não sai se as pessoas não tiverem ideia de onde se meteram. Por favor, Bolinho. Muito mais. Agora, na eleição do ano que vem, eu sou obrigado a dar um chute, né, baseado no que eu tenho visto de pesquisa, eu não tenho bola de cristal. A minha impressão é que o presidente Bolsonaro vai se desidratar, né? Ele talvez nem se candidate. Já se fala muito nisso no Centrão em Brasília, ele não se candidatar. Seria uma bênção para o Brasil, né, se ele saísse. Agora, aí o Lula ganha. Ganha facilmente? Não ganha facilmente. Porque o Lula, para cada voto que tem, há uma pessoa que não vota nele. Quer dizer, o nível de rejeição a ele é o mesmo nível de apoio que ele tem. Mas vamos dar de barato que ele ganha, né? O Lula, infelizmente, é uma espécie de Frankenstein, sabe? Um Mr. Jekyll e Dr. Hyde. Por um lado, ele é um pacificador,
ele é um articulador, ele é esperto, ele é hábil, né? Ele sabe que esse papel é muito importante para o país, ele tem vontade de fazer isso, mas ele, por outro lado, tem uma certa vontade também de dar vazão, de dar rédea solta ao instinto populista que ele tem. Você veja, para quem está querendo se candidatar a pacificador, vai de cara falando em censura à imprensa, alguma coisa não está certo, né? Quer dizer, ele afugenta investimentos. E afugentando investimentos, nós ficamos no mesmo lugar. A pergunta agora, nesse ponto, Zé Álvaro, é a seguinte. Se a gente considera que perdemos o rumo, parece ser consenso nessa roda, se a gente considera que encontrar rumos é uma dificuldade enorme diante de vários fatores que vocês levantaram, vocês são pessoas com um trabalho profissional de enorme reputação no campo de vocês sabem muito melhor que qualquer um que não existe vácuo nisso. Alguma coisa se desenvolve e se nós não somos capazes de dizer qual o rumo que queremos, os fatos da realidade nos imporão algum. Qual você acha que está pintando? Olha, uma observação sobre coisas que o Bolivar disse que eu acho que é interessante é que nós temos uma dificuldade de fato de lideranças, não é? E, portanto, desse vácuo. Mas eu acho que também houve a formação de algumas lideranças. Eu não quero fulanizar, não se trata de indicar nome, mas eu acho que de alguma maneira começa a surgir no campo das oposições algumas personalidades que estão percebendo a natureza do problema. Eu acho que aí entra o esforço de congregá-las, né? De alguma maneira de articular num consenso que, em primeiro lugar, é para evitar as ameaças e, portanto, barrar o avanço antidemocrático, mas, num segundo momento, é para pensar em projeto do país. Não um projeto, eu não me refiro à ideia de ter um projeto nacional, mas de ter projetos que, de alguma maneira, façam sentido para as pessoas. Eu acho que, para ter alguma dose de otimismo, é preciso carregar na possibilidade de que essas lideranças que estão surgindo façam esse trabalho. Eu acho que esse é um pouco o papel nosso, né? O papel dos formadores de opinião, dos críticos, da mídia, de vocês, né? Com o trabalho que você faz, de chamar atenção para essas pessoas de que este é o momento de começar a fazer a virada. Agora, insisto num ponto que eu disse antes, essa virada tem que incluir as pessoas. E para incluir as pessoas, os partidos precisam abrir as portas. É preciso que os partidos chamem os seus eleitores, os seus apoiadores, não apenas para escolher candidatos, como ocorre, por exemplo, nas primárias norte-americanas, mas para escolher projetos, para escolher o que se quer fazer. É preciso integrar as pessoas. Essa é uma possibilidade que a gente retira da crise. É a célebre imagem de fazer do limão a limonada. Mas é preciso que haja ação nesse sentido, né?